Nós temos aqui as 4 fases do candidato à vida eterna. E eu creio que alguns de nós aqui, esta noite, vão se encaixar em uma dessas fases. E espero que pelo menos em uma nós nos encaixemos. Pelo menos em uma, porque se não em nenhuma, tem alguma coisa errada conosco. Então nós vamos para a fase dos pés. A fase que a água molha os pés. É a fase do batismo. Todos aqui passaram pelo batismo, né? Pelo primeiro amor. É o amor pela doutrina. Todo adventista que estuda, eu não sei você, eu me apaixonei pela doutrina adventista. Nós somos imperfeitos, mas a doutrina é perfeita, né? É a fase do primeiro estudo bíblico que você consegue dar. Se eu conseguir dar meu primeiro estudo bíblico, eu nunca pensei numa coisa dessa. É a fase infantil. É a fase que Pedro e Paulo nos mostram. 1 Pedro 2, versículo 2. Quem tiver sua Bíblia, abra aí, lá próximo de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Todos passam por essa fase, não tem como. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Todos que recebem estudos bíblicos, você nunca conseguiu chegar no conhecimento pleno da verdade. É muita coisa para suportar. Muitas pessoas não iriam conseguir. Então você começa pelo leite, né? É o que Paulo fala em 1 Coríntios 3, versículo 1 e 2. Vamos para 1 Coríntios 3, 1 e 2. Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. É complicado você chegar para uma pessoa de imediato e já fala assim: senta aí que nós vamos começar um estudo bíblico. Eu vou estudar com vocês às 2.300 tardes e manhãs. A pessoa fala: o que é isso? O que esse cara está falando? Eu não estou entendendo nada. 70 semanas, 7 semanas, mais 67 semanas, mais uma semana, na metade da semana, na última semana. O que é isso? A pessoa não vai compreender. Então, o povo de Deus, ele é um povo, deve ser um povo coerente. Usar a razão. Então, quando você deve analisar, eu já fui chamado para dar estudos bíblicos e eu percebi que a pessoa não tinha muito conhecimento. Então, eu pego um estudo mais tranquilo, aquele que começa mostrando a história da salvação, né, como se deu o plano da salvação. Mas eu já fui chamado para dar estudo bíblico para uma família que eu percebi que eles tinham um conhecimento mais ampliado. Eu vou falar para essa pessoa que já tem um certo conhecimento de Jesus, que Jesus salva, que Jesus perdoa ele. Ele já sabe disso. Ele precisa de algo maior. Então, o povo de Deus é assim. Mas, de maneira geral, todo conhecimento começa pelos pés. O que eu quero dizer aqui não é a pessoa que está recebendo estudo, mas você que já foi batizado. A água que você entrou está aonde? No seu corpo. Será que eu prego para algumas pessoas que talvez que estejam em casa que nunca nem molharam os pés? Nem sequer entraram no rio? Temos que pelo menos molhar nossos pés, né? Então vamos agora para a fase dos joelhos. A fase dos joelhos já é aquela fase que você passa por implicâncias de parentes e amigos. Aquele primeiro amor, aquela maravilha que você tem a princípio, você começa agora a encontrar resistência. Eu não sei se eu prego para alguém aqui ou em casa que já passou por isso. Eu passei. Eu tive que mudar de residência, para vocês terem uma ideia. Eu tive que morar em outra casa. Eu tinha a minha casa, eu tive que sair de lá, porque eu morava do lado da minha família, e eles me trucidaram.
Quando eu estava nos centros de umbanda, batendo na tabaco, meus sambas, meus pagodes, eu tinha grupo de samba, eu era chamado de o Paulo, o cara. Quando eu me converti, chamei minha família para o batismo, sabe o que eles falaram? Você já foi batizado quando nasceu. Você não pode ser batizado de novo. Fui criticado, fui zombado. Meus parentes, tá bom, Você entendeu o que eu quis dizer? Eu não sei se você já passou por isso na sua faculdade, no seu emprego, na família, na sua família, quando você se converteu. Porque se você não passou por implicância, ou você tem muita sorte, ou tem alguma coisa errada com o testemunho. Porque eu tive. E até hoje isso respinga. Até hoje. Minha família não fala comigo até hoje. Faz uns 4 anos, 5 anos que... 4 anos. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, pronto. Eles ficaram sabendo que eu votei nele. Eu não falei nada. Aí no Facebook eles ficaram sabendo. Minha família me odeia por causa disso. Por causa de política, pararam de falar comigo. Como se eu tivesse político de estimação, né? Entenderam? E porque eu sou adventista. Depois nós temos o testemunhar no trabalho. Isso aqui é um pouco difícil. Eu tive que testemunhar no meu trabalho. E vocês sabem o que aconteceu. Eu não sei se vocês já passaram por problemas no trabalho de vocês. Eu já passei. E você sabe o que significa isso. Você é chamado de fanático religioso. Quantos amigos meus não falaram assim para mim? Paulo, nossa, esse negócio de vocês que não tomam isso, não tomam aquilo, não comem isso, não comem aquilo. Nossa, que peso que vocês devem carregar, não é? Eu falei, não carregamos peso nenhum. Pois eu vou falar para você, eu vou para o céu comendo carne de porco, vou para o céu tomando café, vou para o céu guardando domingo, não tem problema. Eu falei assim, tem problema sim, tem um problema entre nós dois aqui. Um de nós dois não irá. Nós dois não estaremos lá. Se você estiver certo, eu não subo. Se você estiver errado, você não sobe. Nós dois não estaremos lá. Um de nós dois não subirá. E assim foi. É a fase que você está aprendendo as profecias. Você fica fascinado pelas profecias bíblicas. É a fase chamada de juvenil. É a fase de Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos capítulo 5, versículo 29.